Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de, do novo dia, nós podermos colocar a nossa voz, a nossa vida à disposição da obra do Senhor, meditando, refletindo e tomando decisões sempre pautadas na sua palavra. Esse é o objetivo, assim como o objetivo do nosso devocional é te estimular a conhecer esse Deus, a Jesus Cristo, e viver para Ele, ser servo dEle, ser filho dEle, ou seja, estar na sua presença e companhia o tempo todo, porque todo o tempo Deus é bom e Deus é bom no tempo todo, tá certo? Hoje, quarta-feira, 5 de março de 2025, a nossa meditação está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, e nós trabalharemos o versículo 2, e nele tem uma parte fundamental que diz: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Meu irmão, todo mundo, né? Todo mundo às vezes fica na expectativa de receber boas notícias, os avisos, né? As revelações. Nas igrejas, então, ela é movimentada por essa busca por revelações, por descobrir aquilo que está escondido, o propósito do Senhor, essas coisas, né? E a gente poderia até dizer que seria algo interessante, né? Mas, às vezes, essa busca, e principalmente os informantes que não trazem nada notícias boas. E quando eu falo nada notícias boas, é porque não trazem notícias verdadeiras. Aqui não é o caso. Aqui o mensageiro, o aviso, apesar de não trazer uma notícia boa, uma notícia confortante, uma notícia que trouxesse tranquilidade e paz, nós temos que, na verdade, a notícia aqui é verdadeira. Você pode confiar no mensageiro. Ou seja, pode confiar naquela pessoa que te revela, que te dá a informação. Mas a informação não traz paz ao coração. E aí a gente já pode começar a pensar que nem toda informação pode trazer benefício. Ou, nesse caso, não é nenhuma questão de benefício, porque benefício porque ele está tendo um aviso de um movimento, que é um movimento contra o reino de Judá. Ou seja, Josafá, a partir desse momento, ele entra em temor. Mas a resposta dele, em relação a isso, a gente encontra dessa informação, né? A gente encontra logo no versículo 3. Nós vimos o versículo 2, agora a gente vai trabalhar no versículo 3, para a gente ver como é que Josafá começa a dar a resposta e por que Josafá, durante ali a história, né, que a gente já viu aqui alguns capítulos falando sobre Josafá, ele era considerado um homem reto e temente ao Senhor, que não se desviou do caminho de Davi e tampouco do caminho de seu pai, Asa. Ora a referência parece remeter a Davi e ora a referência parece remeter a Asa. Parece não, muito claramente remete a Asa. E no versículo 3 está escrito: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Aqui, Josafá já começa a nos oferecer um caminho, já começa a nos oferecer de que forma você deve sair das situações mais complicadas, mais enrascadas. Aqui ele toma duas atitudes, duas decisões importantes. O primeiro aspecto aqui é o temor. Ele temeu. E temeu aqui não é temer ao Senhor, é temeu ao homem, temeu ao desafio, temeu a multidão que se aproximava. Porque essa multidão que se aproximava não era para dizer: Oi, Josafá, nós chamamos, gostamos de ti. Não, era uma multidão que se levantaria contra o reino de Judá para destruir o reino de Judá pelo simples fato de querer retomar a posse das terras que eles criam que pertencessem a eles, né? Que não deveria ser uma terra sobre a posse, né? Sobre a possessão dos israelitas. E o interessante desse processo é que quem vai se opor a eles praticamente era a família deles, né? Os moabitas, os amonitas ali. É interessante esse aspecto. E então, diante desse cenário, dessa dificuldade, nós temos o posicionamento, né? O posicionamento de Josafá, que aqui claramente diz que teve medo, mas esse medo não congela, não inutiliza ele para tomar decisões ou tomar ações que são importantes. E as ações importantes que ele nos ensina aqui é duas coisas interessantes e importantes para a vida do cristão. Que um é a oração, né? Porque ele disse que ele orou, ele disse que ele pôs-se a orar, né? Temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Essa busca ao Senhor foi por meio da oração e ele determina, ou seja, ele leva o seu povo a jejuar. Porque o jejum, e aí o cristão tem que estar sempre, vamos dizer assim, atento quanto, por exemplo, às razões do jejum. Esse jejum é a forma que, inicialmente, Josafá demonstra para o Senhor, ou demonstra para todos, que eles são extremamente frágeis e eles não têm condições de lidar com aquela situação específica. Esse é o primeiro ponto. E aí o que ocorre? Todas as cidades, todo o povo de Judá, inclusive o povo específico da cidade de Jerusalém, eles se reúnem no templo, ali no pátio, e Josafá vai começar, por exemplo, a fazer um discurso, mas é um discurso, na verdade, uma oratória, uma oração em que ele é impressionante como é que ele impacta no céu, porque ele começa a reconhecer em Deus e diz assim: Senhor, ele diz assim, vai mostrar a santidade, a grandeza do Senhor, quando ele já começa a dizer assim, logo, ou seja, ele diz assim: não és tu Deus nos céus, né? Não és tu Deus nos céus. Já começa a dizer assim: pô, Senhor, tu é maior do que tudo, é impressionante o teu poder, né?
pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Ou seja, nós aqui vivemos nessa posição de reino, mas é tu que nos domina. E ele vai, vamos dizer assim, se debruçando e passando, mas a oração ela é muito poderosa. Ao ponto de chegar, por exemplo, lá no versículo 9, ele fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele remete aqui à oração lá que Salomão fez quando inaugurou o templo. Ele remete exatamente para aquilo que Salomão faz. E Josafá, com muita sabedoria, e ele se coloca nisso, ele reconhece a grandeza de Deus, o poder, a superioridade. Ele reconhece que naquele momento ali, que parte daquilo que está na sua oração desse versículo 9, como a espada estava se direcionando, o juízo sobre o povo de Israel nesse sentido, mas não o juízo de Deus, mas o juízo dos homens, e ele está dentro do templo de Salomão, o povo ali está se reunindo, ele diz assim: não, se nós clamarmos para ti aqui, nós estamos na tua casa. Ele diz assim: tu ouvirás a nossa angústia. Clamaremos a ti nossa angústia e tu ouvirás e livrarás. Ele tinha confiança nisso. E, na verdade, durante essa oração que ele vai trazendo aqui, a gente poderia ler de praticamente toda ela, porque ela é muito bonita. Quando você, não só bonita, ela é muito impactante, ela é muito verdadeira, ela é muito direta. Talvez aqui é um pouco daquilo que a gente pudesse dizer assim, de orarmos em espírito e em verdade em relação ao Senhor. Aqui é uma oração que contém verdade, contém humildade, contém reconhecimento do poder e autoridade do Senhor, contém a dependência do Senhor. É uma oração espetacular. E eu sempre recomendo aos irmãos lerem um capítulo. Esse capítulo é um pouquinho grandinho, porque ele tem 37 versículos, mas essa oração, ele vai estar ali do versículo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 12. E o povo, estava todo o povo ali reunido. E o interessante, melhor ainda, que além desse personagem Josafá, que vai se direcionar, aí a palavra diz que é o seguinte, lá no versículo 14, então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita do filho de Asaf. E aí, esse levita também é tomado pelo Espírito do Senhor e também se direciona ao povo e também ao rei. E diz, para que eles não se assustem. Porque agora, olha só, primeiro o rei Josafá faz uma oração, uma clemência, uma súplica ao Senhor, reconhecendo dele poder e autoridade. E através desse levita que está lá presente, que recebe o Espírito do Senhor, vem a resposta imediata, aquele conjunto de oração e de jejum que tem. Porque ele diz exatamente no versículo 16, no versículo 15, ele diz assim: e Jaziel diz, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Ou seja, ele convida todos deviam prestar atenção, todos deveriam estar atentos àquilo que seria dito. Ele diz assim: assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E aqui rapidamente nos remete aquelas situações como, por exemplo, quando Moisés foi passar no Mar Vermelho, e é todo aquele medo, toda aquela angústia, e que Deus ordena ali, eu acho que é no capítulo 14, quando ele diz, mandando o povo marchar, ou seja, seguir, porque aquilo era uma luta, era um combate do Senhor. Nos relembra da ação de Jericó, também da tomada de Jericó, em que a luta também é do Senhor, e aqui mais uma vez ele traz essa concepção. E aí eu te pergunto, para ti, eu e alguns irmãos, nós estamos numa corrente de oração constante, porque o cristão ele tem que viver em oração. Então, pelas madrugadas, a gente tem orado, eu e mais 2 irmãos, e a gente tem entregado algumas angústias nossas, algumas dificuldades, alguns sobre família, sobre projetos da nossa vida, e o interessante é sobre a nossa própria vida cristã. E o interessante é a gente entrega para ele, por quê? Porque a gente crê que Deus é o que tem poder de nos conduzir nesse tipo de batalha. E aqui o Senhor está respondendo, olha, essa batalha não é mais tua. Tu já entregaste para mim, o rei Josafá já entregou para mim. Essa multidão que amedronta vocês agora, quem vai lutar com ela sou eu, porque ele disse, não, ele disse assim, nem vos assustei por causa desta grande multidão, esquece. Não precisa nem olhar, pode fechar até os olhos, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E isso, meu irmão, traz um conforto, traz uma sensação de proteção, de realização. Imagina na tua vida, você quando criança, que tinha suas dificuldades, que você levava o problema do seu pai, que seu pai disse, meu filho, está comigo, deixa. E nós temos essas pessoas que humanamente, nós confiamos. O nosso pai é uma delas, a nossa mãe é uma delas. Deveríamos confiar nos demais membros da família, mas às vezes os membros da família se tornam... Existe uma certa dificuldade nesse processo. Mas aqui eles têm agora isso aqui. Eles podem descansar. E aí, o Senhor, ou o Jaziel, sendo a boca do Senhor, fala para eles, para que eles fossem à peleja, mas lá na peleja eles ficassem parados e olhando o próprio Senhor salvando eles. E aí, maravilha. E a sequência de tudo isso é estimular a gente a um processo de confiança. Josafá era alguém temente. Agora tem a confirmação através de Jaziel, a boca do Senhor fala através de jovem. Então, esse estimula então no coração do rei, no coração do povo, uma confiança.
que no final, ali no versículo 20, diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Credes nos seus profetas e prosperarei. Aqui, na verdade, ele retoma aquele processo de confiança, diz para o povo que podemos sair, agora vamos realmente para o campo de batalha. E o mais interessante de tudo é a forma como eles vão começar a batalhar, a qual forma como eles vão se apresentar, porque na verdade, em vez de Josafá estruturar, colocar seus homens de guerra, seus escudos, suas lanças, seus carros, para poder ir na frente, ele coloca algo fantástico, que eu acho que nenhum general de guerra poderia pensar nessa estratégia. Por quê? O que ele faz? Ele coloca cantores na frente, já indo a partir desse momento, já louvando, por quê? Porque a majestade santa, que era o Senhor, ela já tinha saído diante dos cavaleiros armados, dos homens armados. Ou seja, agora tem o Senhor, tem os cantores, tem os homens armados, mas que, na verdade, quem está lutando é o próprio Senhor. E interessante, né? Porque quando a gente está em dificuldades, quando a gente está com medo, quando a gente está angustiado, quando a gente está desesperançoso, uma das grandes dificuldades que a gente tem é louvar, é adorar, é abrir a nossa boca, vamos dizer assim, para manifestar a confiança através dos cantos, através de um coração, por exemplo, transbordando em alegria e em confiança, através de uma voz firme, mostrando ânimo, mostrando esperança. Nós não temos isso, mas Josafá coloca os seus homens nessa coisa. E a Bíblia relata aqui que a partir do momento que eles começam a cantar, que eles começam a jubilar e louvarem, o Senhor, ele coloca os homens ali naquele campo de batalha, em emboscada, a ponto que eles primeiro derrotam os homens da montanha de Seir e depois, esses que derrotaram, estão agora, eles entre si acabam se matando completamente dessa forma. Ou seja, e no final de tudo isso, aquele povo de Judá está ali apenas para receber os despojos, que leva 3 dias de tanto despojo para poder tirar. É algo fantástico. A gente não vai passar por todo o capítulo, porque não é esse o propósito. O propósito é deixar marcado que quando você estiver nas batalhas, olha só os elementos que eles envolveram oração, apesar do temor, mas se pegarem a oração, buscaram no Senhor, buscaram o refúgio, buscaram a segurança no Senhor, jejuaram, confiaram, oraram, não só individualmente, mas oraram como povo, agora como nação. E aí a gente precisa trazer isso, principalmente para nós, nas nossas individualidades. Trazer que os problemas que nos afligem, às vezes, isso é resultado de impacto também dentro de uma família. Então nós, como família, devemos se juntar e orar para poder oferecer louvores. E quando o Senhor responde, respondendo ou não respondendo, precisamos nós estarmos aptos e preparados para achar em gratidão, ou entoar cantos e louvores de agradecimento e de confiança, porque aquilo será vencido, será uma batalha, entregando a batalha para o Senhor. Então é esse que é o contexto geral, é isso que deve ficar para você, para nós. E para a gente poder, por exemplo, entender um pouco mais sobre a plenitude de tudo isso, ele finaliza aqui lá no versículo 29, tem muito mais versículos, até o versículo 37, ele diz o seguinte, lá no 29, diz assim: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Ou seja, todos passaram a temer, porque agora eles sabiam que não lutavam contra um povo em si, mas contra um Deus poderoso, um Deus que vencia batalhas, um Deus que não podia ser vencido. E ali se estabelece paz. Mas lembra-te, apesar de tudo isso, apesar do povo, apesar desse movimento, apesar dele tirar os altos, tirar bosques, destruir os portos hídricos, ele fazer todo esse movimento, ele colocar juízes, colocar pessoas para ensinar o evangelho. Lembra da associação com Acabe, que ele coloca o seu filho, tal, vê que ele faz de novo? Lá no final, volta Josafá a fazer mais uma vez uma relação, vamos dizer assim, uma relação, uma aliança com a casa de Israel. Um homem mau aos olhos do Senhor. Em resumo, o que eu quero dizer é que apesar de tudo isso, apesar de um homem realmente temente a Deus, mas ainda assim se perdia às vezes na sua imperfeição humana. Tá certo? Graça e paz, Senhor, poderoso e misericordioso. Nós te entregamos nosso dia, te entregamos nossa família e que as nossas batalhas não sejam resultado de nossas vitórias, nossas lutas. Entregamos a Ti, para que Tu lute e que Tu nos utilize em outro tipo de batalha, que é a batalha de evangelização daqueles que não Te conhecem, para que eles possam ter a honra e a glória de pertencer ao Teu reino. Que Deus te cuide, meu irmão.